Bom dia, meu nome é Felipe Baiá, sou agrônomo de campo da Corteva, trabalho na empresa há 5 anos, fico sediado em Londrina, no norte do Paraná. Viemos aqui hoje nesse evento do Difusores para estar tratando sobre o assunto do enfesamento. Vamos começar? Falaremos sobre a ocorrência de enfesamentos em milho, né, no sul do Brasil, e também qual é a maneira que nós temos para manejar esses insetos que causam essa doença a campo. Nossa agenda ela é composta na classificação para entender quem é que causa o problema, na dinâmica do vetor, ou seja, como essa cigarrinha se multiplica e permanece a campo. Também vamos ver a transmissão para ver como ocorre e qual planta é responsável nesse processo. Veremos em seguida os sintomas característicos que podem se expressar, quais são as opções de controle disponível que nós temos hoje, em que cenário o Paraná e o sul do Brasil encontra-se e, para encerrar, as nossas recomendações. Dentro de uma classificação, os responsáveis pela doença, que a cigarrinha do milho transmite, eles são conhecidos como molicute. Esses molicutes, eles pertencem a uma classe de bactérias e se diferenciam dessas porque são parasitas e não possuem parede celular. Esses molicutes, eles vão estar ligados, por sua vez, principalmente pela disfunção do floema, causando aí os sintomas que nós vamos ver na cultura do milho. Dentre os molicutes responsáveis pelo complexo do enfesamento, nós temos o espiroplasma, que causa o enfesamento pálido, e o fitoplasma, que causa o enfesamento vermelho. Sabendo quem é o responsável pela doença, nós vamos ver quem leva esse molicute até a cultura de milho. E isso a gente chama de o inseto vetor. O inseto vetor responsável é a conhecida cigarrinha do milho. O nome científico dela é Dalbus maiz. Atualmente, nós chamamos a doença de complexo do enfesamento, pois a cigarrinha ela transmite o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho e também ela transmite o vírus da risca, né? Cada sintoma dessa doença a gente vai poder estar vendo na sequência da apresentação. Um ponto de atenção importante é que nós só vamos ter danos significativos na cultura do milho uma vez que essa cigarrinha, que é o inseto vetor, vai estar contaminado com essas doenças. Se a gente lembrar, a cigarrinha ela sempre existiu, né, como praga secundária e não vinha causando dano pelo fato de não estar infectada até este momento. E o próprio dano da alimentação dela não gera dano significativo. Então, uma vez que ela está infectada com molicute, ela vai ser apta a passar para a planta de milho e aí sim teremos o problema do complexo do enfesamento. Ainda na dinâmica do vetor, né, a cigarrinha do milho, ela possui um ciclo biológico muito rápido. A gente pode notar que em aproximadamente 1 mês, o seu ciclo biológico já está formado. Isso mostra que, dentro de uma cultura de milho, inúmeras gerações podem ser formadas se nenhuma intervenção ocorrer, né? Elas também possuem uma capacidade de multiplicação e de reinfestação muito acentuada, principalmente em ambientes quentes e úmidos. Se a gente avaliar a nossa produção de milho, ela vem sendo em um clima quente, né, num ambiente de safrinha, e a gente tem muitas áreas de pivô, né, que promovem uma umidade aí para esse ambiente. Então, esse seria o cenário perfeito e ideal para a multiplicação desse inseto, né? Notem que um adulto, né, ele pode colocar de 400 a 600 ovos. E esses ovos, eles vão ser depositados dentro da estrutura foliar. E essa postura nós chamamos de postura endofítica. Significa, então, que eles vão estar protegidos de possíveis inimigos naturais e até de um possível controle químico que venha a ocorrer, né? Esses ovos, como uma informação adicional, né, quando a gente tem uma temperatura um pouco mais amena, abaixo de 18, né, abaixo de 20 graus Celsius, eles não vão eclodir, mas vão permanecer viáveis, né, apenas aguardando que a temperatura volte ao normal, né, suba, para que ocorra a eclosão. Então, é comum que nesses períodos mais frios, né, ocorra um aumento desse ciclo biológico por conta da eclosão desse inseto, que não ocorre abaixo de temperaturas de 18 graus. Mas a cigarrinha permanece viável, tanto o adulto quanto o ovo, beleza? Sabendo que a doença é causada por molicute, que há um inseto que leva essa doença, é necessário a gente entender, então, como ocorre a transmissão de uma lavoura infectada para uma lavoura sadia. E essa transmissão, ela ocorre através do que chamamos de ponte verde, né? Então, a
A transmissão, ela é do tipo persistente e propagativa, né? Uma vez que a cigarrinha do milho, quando está infectada com molicute, ela vai estar apta a passar para várias plantas da qual ela vai se alimentar até o final do seu ciclo de vida, né? Então, a ponte verde na cultura do milho, ela faz com que ocorra essa proliferação mais acentuada ao longo da janela de plantio. Sabendo que o milho que promove isso, muitas perguntas surgem, né? Quais plantas que são as hospedeiras dessa cigarrinha que vão promover essa proliferação, certo? Então, sobre essa exclusividade que tem em relação ao hospedeiro e cigarrinha, a gente vai estar vendo alguns estudos que nós da Corteva fizemos, né, que nos retratam exatamente isso que nós estamos falando. Observando esse estudo que foi realizado em 2018, né, de alguns potenciais hospedeiros, como capim braquiária, cana, milheto, sorgo e soja, né, a gente pode ver que não foi possível de manter a viabilidade da sobrevivência desse inseto, né? E a única cultura que permitiu tal ocorrência foi a cultura do milho, né? Tanto o milho híbrido quanto o milho pipoca, pois ambos se classificam, estão caracterizados dentro do gênero ZEA+, né? Gênero espécie. Então, a cultura do milho hoje, ela é a única e exclusiva capaz de manter a reprodução do inseto e também de propagar aí o molicute internamente dentro dela, tá? Continuando esse estudo, né, aí resultados desse ano de 2020 nos mostram o mesmo cenário, né? Aumentamos então o número de potenciais hospedeiras aí, principalmente das braquiárias, né? E nós temos como resultado que o milho continua tendo essa exclusividade como planta hospedeira, permitindo a multiplicação da cigarrinha, né? Então a gente pode notar que a presença de ninfa ocorreu aí até 50 dias após. E nas outras culturas a gente não teve essa propagação. Então, a gente tem uma doença de uma relação específica entre Daldus maides, que é a cigarrinha do milho, os molicutes, espiroplasma e fitoplasma, e a cultura do milho, tá bem? Agora, né, dentro desse gráfico, dentro dessa tabela, a gente pode notar que o potencial de multiplicação que a planta de milho apresenta, frente às demais culturas, é muito acentuada, né? Então, para a gente poder exemplificar, é comum a gente ver, após colheita ou na entre-safra, a presença da cigarrinha em alguma outra cultura. E isso, de fato, pode ocorrer. Mas a gente tem que entender que ela vai estar ali apenas se alojando na ausência da cultura do milho. E ela não vai estar conseguindo se multiplicar ou até mesmo transmitir o molicute para essa outra cultura. Então, ela vai estar apenas se alojando. Por isso que é importante a gente manter um período de ausência de milho maior do que o período de sobrevivência do inseto, pois assim a gente vai diminuindo a quantidade de adultos viáveis. Sabendo, então, quem que causa, como ele é transmitido e como que o ciclo biológico da cigarrinha atua, né, a gente vai começar a entender e ver quais são os sintomas que podemos esperar dessas lavouras, certo? Então, um sintoma típico de enfesamento, os mais característicos que apresentam é o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. O enfesamento pálido, ele inclui aí uma expressiva redução no tamanho da planta, né? Porque os internódios vão ficar mais curtos e a gente vai ter aquela planta anã, né? Que a gente chama planta com nanismo. O tamanho da espiga também é reduzido e a gente vai ver estrias cloróticas localizadas principalmente na base das folhas. Os sintomas do enfesamento vermelho pelo aparecimento dessa coloração vermelha propriamente dita, então fica mais fácil identificar quando ele está a campo. O tipo e a severidade do sintoma, eles podem variar com o genótipo de milho que está sendo utilizado, com as condições ambientais do qual essa doença vem se desenvolvendo e da idade da planta que ela recebeu esse molicute na época que foi infestado. Tá? Então, os diferentes híbridos vão ter reações mais ou menos expressivas, de acordo com a sua tolerância. O ambiente, principalmente temperaturas elevadas, né, noturnas ou diurnas, podem prevalecer a multiplicação mais acentuada ou do enfesamento vermelho ou do pálido. Geralmente, o pálido se multiplica nesses ambientes mais quentes, né? E a idade da planta em que foi infestada. Ou seja, se a gente tiver uma infestação logo no início da cultura, o nosso dano vai ser pior do que se tiver uma infestação mais tardiamente. Isso principalmente pelo desenvolvimento da planta, né?
Então, até a planta receber os molicútios, conseguir se expressar, se ela está muito nova, ela não vai estar nem formada ainda, né? A gente sabe que os componentes de produção vão ser formados ali a partir de V5, V6, V7. E se ela recebe essa bactéria, esse molicute antes, nesse momento ela já vai estar completamente enfesada, então o dano vai ser muito pior e nem produção vai ter, mesmo que a produção seja inviável, né? Então, a identificação visual no campo, ela pode ser limitada, pois a relação dos sintomas apresentados por plantas infectadas por fitoplasma ou espiroplasma, né, elas podem estar associadas, os dois juntos, mas também podem estar independentes, vai depender do que a cigarrinha vai transmitir para ela. Então, a cigarrinha ela pode estar infectada com os dois e transmitir os dois, ou às vezes a cigarrinha que é da Davulus maites pode conter apenas um dos molicutes. Ainda dentro dos sintomas, né, outra doença que a cigarrinha pode transmitir é o vírus do raiado fino, né, que são pequenas pontuações paralelas aí que aparecem na folha. A virose do raiado fino, ela é uma doença que a sua transmissão não vai ser exclusiva pela cigarrinha do milho. Uma outra praga também conhecida, que é o pulgão, pode transmitir o vírus do raiado fino. Mas lembrando que os enfesamentos pálido e vermelho, que são os molicutes, esses sim são exclusivos através do inseto vetor, que é a cigarrinha do milho, né? Também como sintomas, acompanhando os demais que já discutimos, é comum encontrar plantas que apresentam multispigamento e também plantas tombadas nesses cenários, né? Vale lembrar que esses sintomas, né, como multispigamento, ecamamento, eles vêm ocorrendo a campo e outras pragas e doenças podem ser responsáveis quando esse fator aparece de forma isolada. Mas ela é uma reação, sim, do complexo de enfesamento, porque a gente viu lá atrás que é uma doença que vai atuar no floema, então o floema é responsável aí por manter a viabilidade da planta, a distribuição de solutos, né? E aí, uma vez isso afetado, a gente começa a ter respostas diferentes na planta, tá? E muitas vezes, em casos de ocorrência a campo, eles sempre vão estar associados na relação do enfesamento. Sobre os sintomas, uma forma de estar monitorando ele, e por ser uma forma muito agressiva de transição, né, muito rápida, a gente vem usando a plataforma da Granular, né, que é uma ótima plataforma de monitoramento que a gente tem, e a gente observa aí uma rápida atuação, né, dos sintomas, seja em qualquer cultura, para a gente ter uma tomada de decisão do que a gente vai fazer, seja em qualquer trato cultural a ser realizado na cultura, né. Nesse exemplo específico, né, só para ter a dimensão, para vocês verem, nós temos um plantio realizado no dia 15 de fevereiro, a gente pode ver através da imagem aí do dia 1 de março, o estabelecimento inicial da cultura de uma forma muito bem elaborada, né? E no dia 7 de junho já, a imagem central, né? A gente pode ver que os sintomas começaram a aparecer, certo? Nesse momento a gente foi lá, realizou a coleta, né? E levamos para o laboratório para fazer a análise de PCR, que é uma forma correta de identificar a presença do molicute nessa lavoura. E o retorno foi que 90% das amostras coletadas foram identificadas como molicute, né? E notem que apenas 12 dias após a data da coleta, né, já na imagem do dia 19 de junho, a gente vê aí a doença sendo apresentada, né, de uma forma muito mais significativa dentro da área. E é legal observar, né, que os sintomas, muitas vezes, né, eles vão se iniciar pela bordadura, né? Conforme a multiplicação do inseto vai ocorrendo dentro da própria lavoura, esses sintomas vão aparecendo mais ao centro. Então, isso é uma disposição de como ocorrem os sintomas, muito válido também na hora de a gente estar avaliando aí a problemática a campo. Então, sabendo agora também quais que são os sintomas esperados, a gente vai entrar como que a gente pode manejar esse complexo do enfesamento, né, e as cigarrinhas dentro da nossa cultura. E o processo de controle, né, para eliminar o complexo de enfesamento é através do manejo integrado, né? E esse manejo integrado, ele tem que relacionar a época de plantio, o tratamento de sementes, o uso de inseticida foliar, a tolerância genética, o controle de milho tiguera e também avaliar as potenciais áreas de risco, né? Não adianta nada fazer apenas uma das ações, né? Ou apenas de uma pessoa se preocupar com a ação. A gente precisa aí de uma colaboração de todos para que isso possa ser minimizado e ter um impacto aí
mais positivo em relação à produção de grãos, tá? Então, quando a gente fala de controle químico, a gente tem lá na fase inicial, estabelecimento da cultura, o uso de tratamento de sementes, principalmente com neonicotinoides, tem trazendo uma rentabilidade muito boa para nós, tá? Por quê? Ela vai ser responsável em ajudar a diminuir aquele primeiro fluxo de cigarrinhas que vão estar presentes na nossa lavoura, certo? Então, ela vai conseguir eliminar 100% do enfesamento? Se a pressão for alta, não, mas ela vai ser fundamental para reduzir essa população. Quando a gente fala de inseto, vetor, a gente tem que estar lembrando que o nível de controle não tem, né? Então, vai ser sempre presença ou ausência. E uma vez que a cigarrinha fique ali viável, como a gente viu na propagação dela, ela vai conseguir colocar mais e mais molicutes dentro da própria cultura. Então, reduzir essa população inicial é muito importante. E ela vai estar fazendo efeito aí durante o período de residual do TS. Por isso que a partir de V4, V5, onde o TS já não está atuando mais, em relação ao controle da DAO dos maízes, a gente volta a ficar suscetível e é necessário uma aplicação aí de intervenção em caso que ocorra esse inseto, tá? Aqui um outro estudo, né, que a gente pode observar exatamente isso que eu falei, desse manejo, desse controle na fase inicial e depois a cultura ficando mais suscetível. E a partir desse estudo, a gente vê também que a fase de suscetibilidade do híbrido, ele muda conforme o tempo passa. Então, híbridos mais que vão estar se estabelecendo vão estar mais propícios a terem danos maiores do que híbridos que estão para o final do ciclo. Tá? Então, entra o nosso papel aí, como agrônomo, como recomendante, como produtor, evitar ao máximo que ela entre o mais cedo possível. A gente tem que retardar a entrada desse inseto quando ele está no ambiente de pressão. Entrando no inseticida foliar, né, o controle químico, ele também é uma importante ferramenta no manejo e ele vai ser somado para o sucesso de eliminação dessa praga, né? Porém, alguns pontos são importantes considerar quando a gente vai ter o seu uso. Tratando-se de um inseto vetor, como eu acabei de falar, a gente não vai ter um nível de controle estabelecido na decisão de número de insetos por área, número de insetos por planta. É sempre através da presença ou ausência do inseto. Então, por ser um inseto de fácil migração, né, acertar o alvo também se torna uma dificuldade, uma vez que é preciso que o produto tenha contato diretamente com a cigarrinha para que o controle ocorra. Então, a gente vai notando que operações realizadas mais no início da manhã têm obtido melhores resultados, porque essa praga ela vai estar com um movimento um pouco mais lento, vai estar ali ainda próximo ao cartucho, então isso torna uma facilidade em acertar o alvo, né, do que se a gente for em ambientes que estejam mais quentes, a atividade dela ao longo do dia vai aumentando, o voo dela vai aumentando e isso torna mais difícil acertar o alvo, né? Outro detalhe é que, dependendo da pressão, uma ou duas aplicações podem não ser suficientes, né? Pois o inseto ele tem uma alta capacidade de reinfestação, como a gente viu. E, às vezes, os novos fluxos de insetos vão estar saindo dentro desse intervalo de aplicação que pode ter sido delimitado, né? E um ponto também que tem uma deficiência é a carência de produtos registrados, né? Acaba sendo um fator de limitação. Um outro ponto em relação ao manejo integrado é o uso da tolerância genética, né? Então, a tolerância genética, ela existe dentro dos híbridos, né? E a gente pode notar que ela é uma ferramenta como opção e como controle para o problema. Mas ela não vai ser uma solução, isso porque a gente não tem plantas imunes ao complexo de enfesamento. A gente tem níveis de tolerância diferentes. Então, quando a gente observa essa imagem, né, se a gente tiver uma baixa infestação ou um período curto de infestação, a tolerância ela vai atuar de uma forma super tranquila e vai nos trazer um benefício muito bom, né? Até uma folga aí entre manejo e aplicação. Diferente de um híbrido suscetível, né, que num cenário com baixa infestação, ou com um período menor de infestação, a gente já vai ver sintomas. Então, a gente pode observar aí na segunda coluna, que com 2 dias de infestação, 4, 5 insetos já faz um dano significativo num híbrido suscetível e num híbrido tolerante. Ainda a gente tem aí uma produção tranquila. O fato é que, mesmo um híbrido tolerante, estando exposto a uma pressão muito alta, por um tempo muito alto, a gente vai sim ter problemas de produção nessas áreas, porque ela vai receber uma quantidade de carga de molicute tão alto que ela não vai conseguir lutar aí contra esse organismo internamente, tá bem? Então, a genética suscetível, como eu acabei de mostrar nas imagens, quando tem poucos insetos,
por poucos dias, né, a gente já vai ter aí alguma queda de produtividade, um problema acentuado. E as genéticas tolerantes, quando a carga é baixa, a gente vai ter ótimo resultado, né, mas num ambiente de alta pressão, mesmo os híbridos tolerantes vão aí estar causando perda por enfesamento. Então, mesmo híbridos tolerantes em pressão de cigarrinha, na presença do inseto, a gente vai ter que entrar com as outras formas de controle que a gente está vendo nessa apresentação, tá? E a tolerância genética, então, ela é essa ferramenta, né, e se torna fundamental para uso nesses ambientes com problema, mas a gente não pode deixar tudo à custa da genética e desconsiderar todos os outros manejos, porque sozinho a gente não vai conseguir lutar apenas com o híbrido, né? É preciso de todas essas outras fases que a gente está falando, que envolvem a aplicação e os manejos que a gente vai continuar vendo aqui para frente. Sabendo lá que a gente acabou de ver que o milho é esse cenário específico para multiplicação de inseto, né, vamos entender como que vem ocorrendo, principalmente aqui no Paraná, né, e no sul do Brasil, essas áreas com problemas de enfesamento. Então, o ano passado, né, a gente rastreabilizou e acompanhou de perto 119 áreas de milho, tá? Essas áreas, elas foram todas identificadas através do PCR, como eu comentei, para certificar que o molicute estava presente, e a gente pode ver uma disposição muito acentuada em torno do Paraná. Em 2018, quando o problema começou, a gente teve uns relatos aqui no norte com grandes problemas de enfesamento. Em 2019, a proporção já pegou quase que o estado inteiro e já migrando para as áreas no ano de 2019 também, que tinham milho verão, que estão do outro lado do estado, tá? Então, o voo dela, né, é de uma forma muito acentuada. E a gente pode notar aí, quanto maior o círculo e com uma coloração mais escura, representa que o dano nessa área que a gente acompanhou foi pior, tá? E ainda fazendo uma segmentação dentro dessas áreas, o que nós temos? Sabendo, né, que o milho é exclusivo, a gente separou, né, curiosamente, apenas 5 áreas dessas 119 áreas, né, que nós vimos, tinha como cultura anterior o milho. As demais áreas apresentavam outras diversas culturas. Então, como o cultivo de milho verão nessas regiões são baixos, da onde vem a contribuição, né, para o aumento desse inseto? E essa contribuição vem justamente dos fatores mais importantes para iniciar o controle do complexo de enfesamento, que é através da tiguera, tá? Então, a presença de milho tiguera, ela vem sendo esse principal fator que nós temos hoje no sul para a proliferação do complexo de enfesamento, né? Então, áreas que têm essa situação fora do controle, né, que não houve um controle expressivo, a gente teve um aumento do enfesamento. E a gente pode observar isso aqui exatamente nesse vídeo que eu monitorei antes do plantio. A gente pode ver que há o manejo de duas áreas, né? Porém, a gente nota que, às vezes, a gente se preocupa com a aplicação do produto no nosso talhão, mas a gente acaba esquecendo de controlar a bordadura. E também, quando a gente tem a divisa seca ali, né, entre dois clientes, a gente pode ver que o produtor X se preocupa com a aplicação e o produtor Y não faz o manejo corretamente. Então, lutar sozinho contra o problema também não é solução, porque todos os insetos que estão se multiplicando ali na área vão afetar a sua produção também, como a gente pode ver no destaque nessa imagem onde tem as cigarrinhas. Tá bem? Além disso, um estudo paralelo que que a gente vem tendo é o estudo da flutuação do inseto, né, na entre-safra. Então, a gente começou esse estudo em outubro. Ele é um estudo que, semanalmente, a gente faz a leitura do número de insetos que estão sendo coletados e também envio desses insetos para comprovação da existência do molicute dentro do inseto, né? E a gente vê que em outubro, ainda na safra de soja, a gente já tinha um deslocamento desse molicute positivo, né, no ambiente. Quando a gente entra na safra de janeiro, né, que a gente já tinha alguns plantios, na safra de março também, que algumas regiões tiveram esse ano consideráveis plantios na data de março, a gente já entrou num ambiente com pressão de enfesamento. Então, a gente está falando que a gente já começou a safrinha com insetos se movimentando e com a presença do molicute. E essa movimentação e essa reprodução num período onde a gente não tem grandes cultivos de milho é através da tiguera. Então, a eliminação dela é fundamental para o sucesso do controle do enfesamento. Tá?
E quando a gente avalia o cenário, né, dessas áreas de riscos, nós vamos ter três cenários que a gente pode estar avaliando como estratégia para a gente poder tomar a decisão de qual híbrido ou qual é o manejo que a gente vai fazer. Quando a gente não tem aí presença de milho verão, a gente tem uma janela de plantio bem definida, ou seja, um espaço curto. Por quê? Um espaço curto significa que tem muitas pessoas plantando ao mesmo tempo e o manejo de forma, seja para percevejo, para lagartas, os manejos culturais, né, estão sendo feitos no mesmo momento. Então, a cigarrinha ela não vai conseguir ter opção de migrar em muita escala para outras lavouras, né. Então, nesse cenário aí, fica mais fácil manusear de acordo com o híbrido. No cenário 2, né, que já começa um alerta, é quando a gente tem alguma produção de milho, áreas de milho silagem, né, que vão ter ao longo em diferentes janelas de plantio. Essa abertura de plantio, às vezes, ela pode ser concentrada, e isso pode se tornar um problema, um hotspot, porque quando o primeiro produtor está plantando milho e todo ao redor tem soja, há uma grande tendência, né, dessas cigarrinhas que estão nas tigueras ter um efeito de concentração nessa primeira área de milho. Então, os potenciais danos acabam sendo maiores. Ao invés que, quando já está todo mundo plantando, já vai ter aí muita lavoura para a cigarrinha poder escolher. Então, a mesma quantidade de inseto acaba tendo uma diluição, e aí isso diminui o dano por área, né? Então, porque o dano, ele vai ser proporcional ao número de insetos se alimentando e se infestando dentro daquela lavoura, desde que eles estejam contaminados, tá? E o cenário 3 aí, que é um ambiente de muita pressão, com histórico de enfesamento, que tem a presença de milho verão, fazendo uma ponte verde muito considerável, já é interessante estar entrando aí com híbridos que sejam realmente tolerantes, tá? Então, a gente tem essa relação específica do molicute, cigarrinha, do milho e do milho, que se a gente conseguisse eliminar um dos três, o problema estaria resolvido, mas é muito difícil eliminar um molicute que está há muito tempo no ambiente, que a gente não vê olho nu, eliminar 100% de uma praga que sempre esteve presente na cultura do milho também, e muito menos deixar de plantar milho. Então, a gente tem que avaliar todo esse escopo para tomar a decisão e ver qual que é a melhor opção. Então, dentro do nosso controle, é fundamental aí, né, a gente ter aquele papel que eu comentei de atrasar a entrada da cigarrinha uma vez que ela está no ambiente. Então, utilizar o inseticida na dessecação, o tratamento de sementes com neonicotinoides, fazer aplicações aí que exijam, né, que exijam a demanda uma vez que o inseto está presente, são fundamentais, principalmente aí na época na reprodução vegetativa do inseto. E os pilares de controle, né, basicamente, eles se resumem em eliminação do milho voluntário, sincronização de plantio, a tolerância genética, o tratamento de semente industrial e a aplicação de inseticidas. Cada uma delas tem um peso e uma forma de contribuir, né? Nenhuma delas sozinha vai ser decisiva ou vai solucionar o problema, mas quando a gente consegue ter a somatória de todas elas, o problema aí acaba se reduzindo também. Agradeço muito a oportunidade de estar mais um ano aqui com vocês no evento de difusores. Aqui deixo meus contatos, né? Então, obrigado, e a gente fica à disposição de vocês.